Boa tarde. Vamos apresentar o trabalho de filosofia com o tema Mitologia Judaico-Cristã. Professor Cariel, componentes Darlane Ribeiro, Evelyn Maria, Júlia Eulaia, Mirelle Dantas, Matheus Eduardo. O que é mitologia? Mitologia pode ser compreendida como um conhecimento oral que visa explicar o mundo. Ela estuda os mitos, suas origens, evolução, significado. É importante estudarmos a mitologia para sabermos como determinados povos enxergavam o mundo. Olá, meu nome é Matheus e eu vou falar os aspectos gerais da mitologia judaico-cristã. O termo judaico-cristã é utilizado para caracterizar um conjunto de crenças do judaísmo e cristianismo, como as tradições herdadas pelos cristãos, princípios e valores adquiridos através das religiões do judaísmo e cristianismo. Oi, meu nome é Evelyn e eu vou falar sobre os povos que cultuavam a mitologia judaico-cristã. Os povos que cultuavam essa mitologia eram Israel, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 profetas menores, Jó, Eclesiastes, Esther, entre outros povos. Oi, me chamo Júlia e vou falar sobre a geografia local. Os cristãos superam 50% da população em 2/3 do mundo, enquanto são minorias no terço restante. O mundo cristão se constituiu sobre a geografia do Império Romano. Depois, ele se expandiu para a América. Seu expansionismo foi detido na África pela instituição do islamismo e para a Ásia ele foi barrado pelo hinduísmo e shintoísmo. Agora eu vou falar um pouco sobre os principais deuses, que são Deus, Lúcifer, Metatron, Belial, Arcanjo Miguel, Baal, Astarote, Arcanjo Gabriel, Lilith e Morte. Agora eu vou falar suas principais funções. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Deus é o ser supremo, é o principal foco de fé, é o criador sustentador do universo. Lúcifer, ele é o mais belo, sábio e poderoso ser criado por Deus. Um querubim caído cujo exilou do reino de Deus se deveu à tentativa de usurpar o trono de seu pai. Metatron é um super-anjo, príncipe da face divina, anjo da promissão, entre outros, pois ele liga o humano ao divino. É o senhor dos pesos e medidas. Belial é um anjo destruidor, o que acaba com tudo: casamentos, negócios, saúde e a felicidade em geral. E comanda as forças infernais contra as forças de Deus. Arcanjo Miguel é o mais poderoso dos arcanjos, conhecidos como o matador de demônio. É o que liderava os exércitos de Deus contra Satã. Baal, comandante das tropas do inferno, ou seja, uma das maiores potências militares deste, o inferno. Astarotal, um príncipe do inferno. Ele influi sobre o pecado da preguiça e vaidade. Arcanjo Gabriel, um anjo que serve como mensageiro de Deus. Lilith, demônio feminino, mulher bonita e silenciosa. A serpente da sedução, a mãe da luxúria. E a morte, o último cavaleiro. Depois dele, a vida não existe mais. Principais mitos. Mito da Lilith. Acredita-se que Lilith era um espírito da tempestade, que atacava crianças e mulheres. Entre os judeus, também existe a crença de que ela tenha sido a primeira mulher de Adão,
e que, por ter sido criada do mesmo barro que Adão, e por se considerar sua semelhante, não quis ser obediente a ele e fugiu. Mito da origem de Deus. Nesse mito, explica que Deus era apenas um Deus do deserto e que sua influência cresceu e até os dias atuais. Mito do demônio. É o mito onde fala que o demônio era o anjo que se encheu de pecado do céu. Nesse mito, fala que houve uma grande batalha no céu entre os anjos, Miguel e o dragão, que faz referência ao demônio. Agora eu vou passar um pequeno vídeo onde simboliza um pouco dessa guerra. Por que ter que se submeter a um Deus que impunha normas contrárias à dignidade dos anjos? Porque Deus não é um Deus. Ele é o único Deus, o onipotente. Ninguém é como Deus. Por que não sermos autônomos? Liberdade. Nós tínhamos correntes e não havíamos percebido. Liberdade. Essa liberdade que vocês acham que é liberdade, na verdade, é a prisão e a mortificação do interior de vocês. Vocês Quem ele segue, quem nele crê, não andará nas trevas. Deus é misericordioso e perdoa a todos vós. Retornem, meus irmãos, vocês ainda têm tempo. Eu não servirei! Eu não servirei! Quem como Deus? Fuja daqui, demônio. Vai-te embora, Satanás. Pois só o nosso Deus adoraremos. Só a Ele serviremos. Tu, Lúcifer, te convertestes em Beelzebu. És o diabo, o divisor. Então, a gente viu um pequeno vídeo simbolizando essa guerra entre os anjos, Miguel e o dragão. O vídeo foi produzido pelo grupo TEAR, São Miguel do Gostoso. E para quem quiser assistir depois, ele está disponível no YouTube, no canal RC Drone Oficial. Hierarquia dos anjos. Os judeus e cristãos acreditam que os anjos são separados por uma hierarquia, onde na base ficam os anjos que
que têm algum tipo de contato com os seres humanos, e no topo estão os serafins, que são os anjos mais antigos e os mais sábios, de pensamento completamente puros e que têm a função principal, além de adorar a Deus, de protegê-lo. Então, aqui temos algumas imagens referentes aos mitos: Lilith, Lúcifer, que é o demônio, Deus e a hierarquia dos anjos. Boa tarde, meu nome é Mirelle e vou falar sobre o mito da criação. A mitologia judaica cristã tem como um de seus principais mitos o mito da criação. Esse mito é descrito nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, onde diz que Deus criou o mundo em 7 dias, onde ele formou os elementos do universo, deu vida às criaturas, ou como diz a Bíblia, no início da criação a terra não tinha forma, apenas havia trevas e águas caóticas, e o Espírito de Deus se movia sobre ela. Então, em uma semana, Deus formou o mundo que conhecemos. Para explicar melhor o mito, eu vou falar um pouco aqui. Ele diz que no primeiro dia Deus disse: haja luz, e a luz surgiu. A luz e a escuridão ficaram separadas. E Deus chamou a parte com luz de dia e a parte na escuridão de noite. E assim que surgiu o primeiro dia. No segundo dia, Deus criou o céu. O céu serviu para separar as águas. No terceiro dia, Deus criou a terra seca. As águas cobriam toda a superfície. Por isto, Deus ordenou que elas recuassem, deixando expostas uma parte da terra. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. Neste mesmo dia, Deus cobriu a terra com vegetação. No quinto dia, Deus criou os animais aquáticos. Ele ordenou e as águas encheram de animais. Deus também criou as aves, então ele abençoou as aves e os animais aquáticos. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres e foi então que ele decidiu criar uma criatura especial, à sua imagem e semelhança, para dominar sobre as outras criaturas. Então foi aí que os seres humanos surgiram. Então ele os abençoou e disse: frutificai-vos e multiplicai-vos. No sétimo dia ele descansou, porque tudo que criou era bom. Então ele santificou o sétimo dia. Eu vou falar sobre a civilização ocidental judaico-cristã. Civilização é o estágio de desenvolvimento de determinada sociedade, levando em conta a cultura deste povo, ou seja, todo conhecimento, os costumes, as leis, as crenças, o estilo de vida, etc. Os países que fazem parte da civilização ocidental são os países de toda a Europa, principalmente da Europa Ocidental, a Austrália, a Nova Zelândia, os países da América do Norte e os países latino-americanos. Os aspectos da cultura ocidental estão ligados na cultura herdada das antigas civilizações grega e romana e na fé cristã. Os 3 aspectos culturais e políticos sociais são a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. Com isso, temos a formação do Ocidente, que deu início na Europa, com a cultura da Grécia Antiga. Cultura grega exerceu uma grande influência sobre os romanos, que por sua vez carregaram-se de repassar para outras partes da Europa. A antiga civilização grega teve uma enorme influência na linguagem, na política, no sistema educacional, na tecnologia, na arte, na filosofia e na arquitetura moderna. Como vocês podem ver, este palácio na imagem abaixo. Moral judaico-cristã. Influencia na formação das ideias e pensamentos ocidentais e é manifesta nas diversas maneiras de expressões dessa sociedade ocidental de forma marcante. Essa influência se mostra no plano religioso, cultural, social, econômico e, por consequência, no plano judaico. Com o desenvolvimento do capitalismo, com os benefícios dos princípios morais adquiridos na fé cristã e com a formação e a organização da sociedade política,
trazida pelas civilizações grega e romana, nos resta conservar todos os pilares que nos fazem ser o que somos hoje. E essas são algumas referências sobre as nossas pesquisas.